André apertou o casaco de lã contra o corpo, tentando se proteger do vento cortante que descia das montanhas. A cabana de madeira, herdada do avô, parecia um barco à deriva em um mar de pinheiros e sombras. As paredes rangiam, o telhado de zinco retinha com o peso do silêncio, e o cheiro de mofo e resina grudava no ar como um fantasma. Ele havia se mudado para ali 3 meses atrás, fugindo dos sussurros da cidade. Instabilidade emocional, crises noturnas, precisa de tratamento, carregando apenas uma mochila, uma caixa de livros e a certeza de que a floresta o entenderia melhor que os psiquiatras. Foi numa tarde cinzenta, enquanto coletava lenha perto do rio, que encontrou Sansão. O cachorro estava deitado sobre folhas secas, a pata dianteira presa em uma armadilha enferrujada, a pelagem negra manchada de lama e sangue. Seus olhos âmbar, porém, brilhavam com uma intensidade quase humana, como se soubesse que André não o abandonaria. O rapaz libertou-o com mãos trêmulas, envolvendo a ferida com um pedaço de sua camisa rasgada. Sansão não latiu, não rosnou, apenas inclinou a cabeça, como se aceitasse aquele pacto silencioso. Na primeira noite, porém, o estranho começou. Assim que o sol mergulhou atrás das montanhas, levando consigo o último fio de luz, uivos ecoaram da floresta. Não eram como os de lobos comuns. Soavam estridentes, quase organizados, como um coro de vozes distorcidas. André trancou a porta, acendeu todas as velas e buscou Sansão, mas o cachorro havia desaparecido. Procurou embaixo da cama, no porão, até gritar seu nome na escuridão do quintal. Nada. Só o encontrou ao amanhecer, deitado na soleira da porta, o pelo sujo de terra úmida e algo escuro e ressecado nos dentes. Sangue. As noites seguintes repetiram o ritual. Sansão sumia assim que a lua nascia, e os uivos se aproximavam, às vezes tão perto que André jurava ouvir arranhões nas paredes de madeira. Nas manhãs seguintes, o cachorro sempre voltava com novas cicatrizes, uma marca de garra nas costelas, um corte profundo na orelha, mas jamais demonstrava medo. Pelo contrário, suas orelhas ficavam erguidas, seu olhar alerta, como se vigiasse algo que André não podia ver. Na terceira semana, o rapaz decidiu enfrentar o medo. Esperou até a lua cheia atingir a floresta de prata, enfiou os pés em botas de couro e seguiu as pegadas de Sansão, que sumiam entre os arbustos. O vento carregava um cheiro metálico, e os galhos retorcidos pareciam dedos ossudos apontando para o coração da mata. André não chegou longe. Um urro gutural, tão profundo que fez o chão tremer, explodiu a poucos metros. Ele correu de volta, tropeçando em raízes, e jurou ter visto vultos se movendo entre as árvores. Um, enorme e encurvado, outro, ágil como uma sombra. Na manhã seguinte, Sansão estava à porta com uma nova ferida. 3 cortes paralelos no flanco, como se tivesse enfrentado uma fera com garras de faca. O cachorro lambeu a mão de André, como para acalmá-lo, mas seus olhos refletiam uma tristeza ancestral. Foi então que o rapaz percebeu. Aquilo não era apenas uma adoção. Era um pacto. Algo na floresta os observava, e Sansão era a única coisa mantendo aquela escuridão longe de sua porta. Cláudio surgiu em uma manhã enevoada, quando a floresta ainda exalava o orvalho noturno. André estava no telhado, tentando consertar uma telha quebrada, quando ouviu o estalo de um galho. Descendo a escada de madeira podre, encontrou um homem de barba grisalha, botas de couro gasto e uma espingarda desgastada pendurada no ombro. Seus olhos verdes, afiados como lâminas, fitaram André com curiosidade, não hostilidade. Cláudio, caçador, apresentou-se, apontando para o leste. Tô rastreando um javali que destruiu uma plantação lá na vila. Não se importa se eu der uma volta por aqui? A voz era áspera, mas o sorriso era fácil, quase paternal. André, há semanas sem ver outra alma humana, convidou-o para um café. Enquanto a água fervia no fogão a lenha, Cláudio contou histórias da floresta, como os antigos diziam que as árvores sussurravam segredos aos viajantes perdidos, ou como o rio carregava as lágrimas dos espíritos que falharam em proteger a terra. Mas a lenda mais temida, ele acrescentou, baixando a voz enquanto as chamas da lareira dançavam em seus olhos, é do lobisomem. Dizem que ele era um homem que traiu sua própria família, e a floresta o amaldiçoou a se tornar o que há de pior em si mesmo. André riu, mas notou que o cafezinho do caçador tremia levemente em suas mãos calejadas. Nos dias seguintes, Cláudio tornou-se uma presença constante. Trazia coelhos caçados, ensinava André a identificar pegadas de animais e às vezes ficava horas calado, observando a floresta com um binóculo antigo. Porém, havia regras não ditas.
Nunca aparecia após o pôr do sol, evitava falar das luas cheias, e sempre que os uivos noturnos começavam, seus dedos apertavam o cano da espingarda como se esperasse um ataque. É só precaução, justificou-se uma vez. Mas André viu o suor escorrer por suas têmporas. Enquanto isso, Sansão continuava seu ritual. Certa noite, determinado a descobrir a verdade, André amarrou uma corda fina na coleira do cachorro e prendeu a outra ponta no batente da porta. Na manhã seguinte, a corda estava cortada, não mastigada, mas cortada, e Sansão voltava com uma nova cicatriz, um rasgo profundo na pata, como se tivesse lutado contra algo que usava lâminas. Mais perturbador ainda foram as pegadas que André encontrou naquela tarde, perto da cerca de madeira. Enormes, com marcas de garras curvadas, misturadas a outras que pareciam humanas, mas alongadas, deformadas, como ossos quebrados e reconstruídos à força. Cláudio, ao examiná-las, deixou escapar um gemido abafado. Isso não é javali, nem lobo, murmurou os lábios brancos. Ele cavou a terra com a bota, apagando as marcas, e olhou para André com uma urgência que não combinava com sua persona tranquila. Ouça, garoto. Se vir algo estranho à noite, qualquer coisa, não saia. Tranque tudo. Ele cavou a terra com a bota, apagando as marcas, e olhou para André com uma urgência que não combinava com sua persona tranquila. Ouça, garoto. Se vir algo estranho à noite, qualquer coisa, não saia. Tranque tudo. E, cuidado com o cachorro. Antes que André pudesse perguntar, o caçador desapareceu na mata, deixando para trás um rastro de folhas esmagadas e um cheiro estranho, metálico, que lembrava a ferrugem velha. Naquela noite, os uivos vieram mais cedo. André, encolhido na cama, ouviu Sansão rosnar do lado de fora, seguido de um impacto surdo, como dois corpos colidindo. Correndo para a janela, viu brevemente duas silhuetas sob a lua. Uma enorme de ombros arqueados e garras que cintilavam, e outra, ágil, negra, saltando com um rugido que fez o vidro tremer. Sansão. Quando o sol nasceu, o cachorro estava deitado na entrada, o focinho ensanguentado, e próximo a ele, preso em um espinheiro, havia um farrapo de tecido. Da mesma cor verde-oliva do casaco de Cláudio. A lua cheia aproximava-se como uma sentença. André passava as noites acordado, observando Sansão, que agora se recusava a comer e rondava a cabana com as orelhas erguidas, os músculos tensos. O ar carregava um cheiro doce e podre, como frutas apodrecendo sob as folhas. E os uivos não vinham mais apenas da floresta. Ecoavam das paredes, dos sonhos até das páginas dos livros que André tentava ler para se distrair. Na véspera da lua cheia, Cláudio apareceu sem aviso, trazendo uma lanterna e um facão pendurado no cinto. Vou caçar javalis na encosta norte, mentiu, evitando o olhar do rapaz. Seus dedos tamborilavam no coldre da arma, e um colar de prata com um símbolo desbotado, um lobo e uma árvore entrelaçados, saltava sobre seu peito suado. Naquela noite, os uivos começaram antes mesmo do anoitecer. André trancou portas e janelas, mas Sansão, como sempre, desaparecera. O silêncio que se seguiu foi pior. Um vácuo gelado, interrompido por estalidos secos, como ossos quebrando e se rearranjando. Então, um urro dilacerou o ar, seguido de rosnados que André reconheceu instantaneamente. Sansão. Correndo para o quarto, ele agarrou a espingarda velha do avô e escalou a escada até o sótão, onde uma janela quebrada dava para o lado leste da floresta. Lá embaixo, sob a luz prateada, duas criaturas lutavam. A primeira era monstruosa, pernas traseiras retorcidas, garras que arranhavam o chão, focinho alongado e um rosto quase humano. A segunda era Sansão, mas transformado, maior, musculoso, com presas expostas e olhos que brilhavam como brasas. André quase gritou quando o lobisomem, porque não podia ser outra coisa, atacou com um golpe lateral, arrancando um pedaço da orelha de Sansão. O cachorro contra-atacou, mordendo o tornozelo da fera, que uivou em uma voz distorcida, quase familiar. O som fez o coração de André gelar. Cláudio. O lobisomem recuou, mancando, e por um instante, sob a luz da lua, o rapaz viu o rosto do caçador mesclado ao da besta. Os mesmos olhos verdes, a cicatriz em forma de L na têmpora direita. Sansão avançou novamente, protegendo a cabana com o corpo, até a criatura fugir para as sombras, deixando um rastro de sangue negro. Na manhã seguinte, Cláudio bateu à porta com o pé envolto em bandagens sujas. O javali. Quase me pegou, disse, sentando-se à mesa com um gemido. André serviu-lhe chá com mãos firmes, mas seus olhos fixaram-se na perna ferida do caçador, exatamente onde Sansão mordera o lobisomem. Precisa de ajuda para truar o curativo? Ofereceu, fingindo inocência. Cláudio recuou como se tivesse sido golpeado. Não,
rosnou, antes de se recompor. Quero dizer, já está cicatrizando. No bolso do casaco dele, pendurado no cabide, André viu um farrapo de tecido verde-oliva, idêntico ao que encontrara no espinheiro após a última batalha. Naquela tarde, enquanto Cláudio dormitava embriagado no sofá, André revirou suas coisas. No fundo da mochila do caçador havia um diário com páginas arrancadas e uma foto desbotada de um homem jovem ao lado do avô de André. Na imagem, os dois seguravam armas e sorriam, mas algo nos olhos do desconhecido perturbou. Uma fome amarela, a mesma que vira na noite anterior. Ao virar a foto, leu uma inscrição. Cláudio e eu, após o pacto. Que a floresta nos perdoe. O mundo desmoronou. Sansão, deitado aos seus pés, emitiu um ganido baixo, como um aviso. Era tarde demais. Cláudio estava acordado, e seu ronco fingido transformara-se em uma respiração lenta, calculista. Os olhos verdes entreabertos observavam André através das pestanas grisalhas. A lua cheia ergueu-se como um olho sangrento sobre a floresta. André escondeu-se atrás de uma rocha próxima à cabana, segurando a espingarda carregada com balas de prata fundidas a partir do colar do avô, descobertas em uma gaveta esquecida. Sansão, ao seu lado, rosnava baixo, os músculos tremendo como cordas tensionadas. O plano era simples: atrair Cláudio até a armadilha de ganchos e correntes que André preparara no quintal. Mas quando o primeiro uivo rasgou a noite, o cachorro partiu como um raivo, ignorando o assobio do rapaz. A criatura surgiu da névoa, maior e mais deformada que antes. Seu pelo era uma mistura de cerdas cinzentas e pele humana rasgada. Os olhos verdes de Cláudio brilhavam com uma loucura faminta. Sansão atacou primeiro, saltando em um redemoinho de dentes e garras. André correu para ajudar, mas congelou ao ver o cachorro mudar. Seu corpo expandiu-se, a pelagem negra tornou-se prateada, e por um instante, sob a luz lunar, ele teve o rosto do avô. Proteja a família, sussurrou uma voz na mente de André, enquanto Sansão prendia o lobisomem no chão com força sobrenatural. Cláudio, agonizando, tentou se libertar, mas as correntes de prata que André jogou sobre ele queimavam como fogo. Você nunca vencerá a maldição, gritou o caçador, sua voz distorcida entre humana e bestial. Sansão, enfraquecido, cambaleou para trás. Seu corpo começava a se desfazer em partículas douradas. Antes de desaparecer, olhou para André com um último lampejo de reconhecimento. No chão, junto às cinzas do cachorro, havia uma foto. Cláudio e o avô de André, jovens, firmando um pacto escrito em sangue para conter a maldição, transferindo-a para um espírito guardião. André caiu de joelhos, segurando os fragmentos do papel. Os uivos recomeçaram, mais próximos. Uma dor afiada atravessou suas costas, e suas unhas sulcaram a terra, alongando-se em garras. A última coisa que viu antes de a escuridão consumir sua mente foi o reflexo na água do rio. Olhos âmbar, iguais aos de Sansão, brilhando sob um corpo que já não era humano. A floresta ganhava um novo lobisomem, e a cabana, um novo guardião.